Boa noite aos amigos da Gazeta do Povo. Eu sou Frederico Juncker e esse é o programa Última Análise, onde examinamos os fatos mais relevantes do dia com um time de excelência de comentaristas e dois deles estão aqui do meu lado. Boa noite, Kilter. Boa noite, Fred. Tudo bem? Você, Deltan, Chico, estão na nossa bancada. Opa. Boa noite, Scorsin. Tudo bem? Boa noite, Fred. Prazer estar contigo, com o Deltan, com o Kilter. Opa. Boa noite, Deltan. Tudo bem? Grande Fred, nossos ouvintes, telespectadores, Gui Scorsin. Hoje eu tô grande aqui na tela, né? Só não vão dizer que eu tô gordo, eu tô grande. Você acusou aí. Mas isso aí, antes de começar o programa, eu quero aproveitar a sua audiência para te convidar a se tornar assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo que faz um jornalismo baseado em convicções e que está com uma promoção especial de final de ano, R$1. Isso mesmo, assinando a Gazeta do Povo agora, pelos links que você encontra ou no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1, você paga somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses. É um valor irrisório para você conhecer o nosso trabalho e não largar mais. Por apenas R$1 nos 6 primeiros meses, você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, a um timaço de colunistas, a e-books e cursos. E por falar nisso, fique ligado, porque a Gazeta do Povo acabou de lançar um material fantástico sobre cristofobia, mas ele é exclusivo para assinantes. Então não perca mais tempo, assine a Gazeta do Povo e ajude a manter no ar produções como esta do nosso Última Análise. Pois bem, hoje tivemos uma grande discussão no Congresso Nacional envolvendo o PL da dosimetria, que originariamente era o PL da anistia. Depois houve ali manobras de bastidor por meio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que designou Paulinho da Força como relator do PL da anistia. Ele acabou desconfigurando esse projeto como dosimetria. Ele foi votado na Câmara dos Deputados, hoje se encontra no Senado e foi designado relator no Senado o senador Esperidião Amin. O projeto foi aprovado pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça e agora encontra-se sendo discutido no plenário do Senado Federal. Nas discussões travadas na Comissão de Constituição e Justiça, chamou muito a atenção o discurso do senador Flávio Bolsonaro, que nós acompanharemos aqui no Última Análise. A gente não tinha que estar aqui discutindo dosimetria, a gente não tinha que estar aqui discutindo anistia, a gente tinha que estar aqui discutindo o cancelamento, a anulação desse justiçamento que aconteceu na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, não só com o presidente Bolsonaro, mas com centenas de outras pessoas, como ontem, mais um justiçado, Felipe Martins, condenado a 21 anos de cadeia, mesmo com todas as provas apontando para a sua inocência. E esse julgamento é uma farsa, porque todos foram julgados por vingança, por juízes que são inimigos de Bolsonaro. É como se tivesse um conjunto de ministros argentinos para decidir quem é maior, Maradona ou Pelé. Todos sabem que o resultado seria Maradona é mais grande que Pelé, porque é um julgamento viciado, onde ministro Alexandre de Moraes é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. Ministro Flávio Dino, que disse que o presidente Bolsonaro era o próprio demônio em forma de pessoa aqui na Terra e tinha que ser extirpado da coexistência humana. O ministro Zanin, que até ontem era advogado de Lula. Essas foram as pessoas que julgaram e que condenaram o presidente Otto. Pessoas inocentes por organização criminosa armada. Mesmo sem ter sido apreendida uma arma sequer aqui na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Mesmo sendo um movimento completamente desorganizado, portanto não há nenhuma organização de pessoas que sequer se conheciam. Pessoas que foram condenadas por um crime impossível, de golpe de Estado ou tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Porque alguém em sã consciência, senador Magno Malta, acredita que irmã Hilda ia sentar aqui na cadeira de presidente do Senado Federal, ia pautar a ordem do dia e todos nós aqui íamos obedecer? Ou a Débora do Batom ia sentar na cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal, tomar decisões e todo o Brasil ia obedecer? É o crime impossível. Todos seriam retirados imediatamente dessas cadeiras e seriam presos como foram.
pessoas que estão sendo condenadas, que foram condenadas por depredação de patrimônio público, pessoas que estavam à distância, que não derrubaram um copo de água no chão. É como dizer que numa briga de torcida no estádio, num jogo Vasco e Flamengo, senador Vanderlan, o flamenguista ou vascaíno que estava assistindo pela televisão seja condenado pela briga que aconteceu no estádio. Foi isso que aconteceu nesta farsa, neste justiçamento, e que em algum momento da história nós vamos conseguir revisitar esse tema e anular todas essas aberrações. Para concluir, senhor presidente, eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos os parlamentares que estão votando nesta matéria e que pelo menos nós possamos dar esse pequeno passo, subir esse primeiro degrau em direção à busca de alguma normalidade no nosso país, pedindo um voto sim ao projeto relatado pelo senador Espírito Amin. Além dessa declaração do senador Flávio Bolsonaro, o próprio relator do projeto, o senador Espiridião Amin, disse que gostaria, mais do que revisar as penas e analisar as penas, que ele gostaria de um PL da anistia, mas que esse PL da dosimetria é o PL possível no momento. Vamos acompanhar um trecho da fala do senador. Eu queria mais e quero mais. Quero anistia. Porque sempre denunciei o inquérito, a forma da investigação, os investigadores e até os juízes. Mas o que o projeto pretendia não é aquilo que eu desejo. Eu quero mais. Hoje nós estamos assentando o primeiro degrau de uma escada que vai continuar e que não representa risco à democracia. O risco à democracia é quando alguém fica dono do poder e pretende invadir, inclusive, a competência de outros poderes. Ontem nós vimos o juiz, desse caso, advertindo o Congresso a não mexer no seu mau juízo, na sua má decisão, na decisão pesada, controversa, que ainda vamos apurar. Mas vamos apurar no devido tempo. O tempo de hoje é votar a dosimetria para os que foram julgados. Eu não estou dizendo injustiçados, foram julgados, a meu ver, equivocadamente, mas eu tenho que respeitar. É uma decisão, transitou em julgado. Ela pode ser revista pela história, mas nesse momento nós estamos reduzindo a mão pesada desse julgamento feito. Scorsin, teve uma fala hoje que também chamou a atenção do senador, líder do governo, Jacques Wagner, que ele disse que, inclusive, articulou ali para aprovar o PL da dosimetria, mesmo não tendo conversado com o Lula e nem com a Gleisi Hoffmann, que é a ministra das Relações Institucionais. Você acha que esse projeto passa no plenário? A gente sabe que o governo, durante todo esse tempo em que se começou essa discussão sobre a anistia no Brasil, tentou barrar qualquer iniciativa nesse sentido, seja a dosimetria, seja a anistia. Qual que é a expectativa agora para essa votação no plenário da Casa? Será que o governo vai ter força para barrar o PL da dosimetria? Eu acho que não só vai ser aprovada, como ela já está aprovada, né? A impressão que eu tenho, acho que até para que a gente possa entender o que está acontecendo, né? E essa fala, acredita quem quiser, né? Que o Jacques Wagner não conversou com a Gleisi Hoffmann e o Lula para falar algo assim, né? Se ele está falando isso, é para, de certo modo, blindar o governo da decisão que já está tomada, né? Já teve uma votação até expressiva na própria CCJ e deve se manter essa expressividade da votação no Senado. Eu acredito que, para que a gente possa compreender tudo o que está acontecendo, a gente vai precisar ainda saber exatamente em que termos foi negociado esse PL da dosimetria com o governo norte-americano, porque me parece que não tem como você dissociar uma situação da outra. Não porque saiu falas do governo americano que está atrelando a dosimetria, porque eu acho que essa decisão está tomada antes. Acho que o PL da dosimetria talvez seja uma das partes daquilo que vai ser entregue pelo governo brasileiro, e eu acho que vai ter mais, não apenas isso.
para que fosse retirada a sanção do Alexandre de Moraes, entre outras questões que estão sendo discutidas. Então eu acho que isso já está aprovado, é tudo um grande jogo de cena, como é um jogo de cena, por exemplo, também o que o senador Esperidião Amin fez desde a semana passada, quando ele foi designado relator, em que ele falou que não, eu vou pedir anistia, porque eu vou pedir anistia. Ele sabia que não ia pedir anistia, ele obviamente está tudo certo para ser aprovado o mais rápido possível, porque acho que isso tem que prestar contas para os norte-americanos. Eu acompanhei hoje a sessão pela manhã, né, as conversas, as tentativas, e você via claramente que era um jogo de cena dos próprios deputados que são contra o PL, nos quais eles faziam o discurso, não, porque eu quero vista, porque eu quero tal coisa e tudo mais, mas você via que era um negócio que assim, já está tudo certo, tá? Já está tudo combinado, fazemos aqui o nosso furdúnciozinho, mas isso vai acabar sendo aprovado de qualquer maneira. Agora, para se entender a extensão disso, né, como o Lula vai tratar isso, quer dizer, se ele vai deixar ser aprovado, né, sem se manifestar, ou se ele vai se manifestar, ou até vai fazer um jogo de cena, de repente algum veto de uma coisinha ou outra, né, para parecer que ele vetou em alguma medida, os próximos capítulos nos dirão. Mas me parece que, inclusive na dimensão do Executivo, isso já tá resolvido, precificado, né? A gente tem que saber agora quais são as outras coisas que foram ofertadas, né, ao governo americano e aceitas, né, para que fosse retirado de primeira mão pelos norte-americanos, mas me parece que isso só foi feito porque alguma coisa já foi entregue, a gente só que não foi avisado ainda. É interessante até, Francisco, que uma das falas do senador Fabiano Contarato, que ele é do PT, ele votou sim pela dosimetria, depois ele falou esse jogo combinado, ele falou, ops, votei errado, na verdade era não era isso. Foi um ato falho ali, né? E Kilter, queria ouvir a tua opinião também. A gente sabe que essa é uma causa do sem anistia que está mobilizando a esquerda no Brasil. No último domingo tivemos a manifestação dos artistas, aí, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, movimentando as ruas do país pelo sem anistia. Do outro lado também tivemos aquele vídeo do Zezé de Camargo falando, que deixou claro o recado. O Zezé de Camargo, que inclusive em outubro estava num show em Santa Catarina e pegou uma camiseta ali clamando pela anistia também. O Lula, sendo aprovado esse projeto no Senado, você acha que ele veta, sanciona? Será que ele vai querer aproveitar essa oportunidade para acenar para o eleitorado conservador? Hoje, num evento que ocorreu no Palácio do Planalto, ele inclusive falou para o Jorge Messias, Messias, a tua cadeira no Supremo já está garantida, inclusive você vai poder depois vir aqui cantar uma música gospel, que hoje inclusive ele aprovou um projeto de lei, né, a música gospel como patrimônio nacional. O que você acha que o Lula vai fazer quando esse projeto chegar, se aprovado, chegar na mão dele? É uma tese interessante que a gente vai ter que parar para analisar, né, Fred? Porque, de fato, ele pode sair ganhando nessa se ele usar bem. O que a gente está vendo acontecer no Congresso é muito isso que o Chico falou, é um jogo de cartas marcadas. O texto não avançaria, não seria pautado sequer pelo Gumota, não seria pautado sequer na CCJ pelo Davi Alcolumbre, se não houvesse um mínimo acordo entre o STF e o Congresso e o governo do PT. Essas coisas funcionam assim, só quando, ainda mais quando o relator do projeto na Câmara é Paulinho da Força. Acho que não tem nenhum deputado tão na mão do STF quanto Paulinho da Força. Pode ter outro, mas assim, é um caso escancarado de escolha de um relator puramente alinhado com os ministros. Então, se avançou o projeto da forma que está, provavelmente é com aval de ministros do STF, como a gente já viu algumas notícias, alguns furos da imprensa por aí, e com aval também do governo. Agora, hoje ninguém quis se manifestar ali sobre o veto ou não do Lula, né? O Jacques Wagner falou, olha, se o Lula vai sancionar ou não, vai vetar ou não, é decisão dele, não tem nada a ver com isso, mas vou orientar voto sim aqui. Na prática, ele está tirando ali dele da reta, né? Fala, tá bom, isso daí é decisão do Lula, não tem nada a ver com isso, vou votar aqui e que se lasque esse projeto, só quero ver esse negócio acabar. Agora, a gente tem que ver a estratégia por trás. Se o Lula sancionar essa lei, ele pode trazer para si um ganho eleitoral, um ganho político, de olha, veja bem, eu quero apaziguar, quero trazer o Centrão para perto, quero ter uma aceno aqui aos conservadores. Duvido que isso vai trazer qualquer eleitor de direita para votar no Lula, para a base do Lula, mas é um aceno sim ao Centrão, que não aguenta mais essa pauta da anistia no Congresso o ano todo. Todos os deputados vêm falando, não, olha, a gente tem que resolver esse problema antes de avançar outras pautas, vamos colocar um ponto final nisso aqui. Até o Rodrigo Pacheco hoje, no Senado, na CCJ, falando, eu sou um defensor da democracia, das instituições, invadiram uma instituição que eu ocupo, não sei o quê, mas tem que ser feita a punição devida e não exagerada. Então, eles têm se posicionado dessa forma. O Lula sancionar sinalizaria isso. Olha, eu sou um presidente pacífico, aceito transição de poderes, tarará, aquele discurso que ele sempre tem de se eu perco a eleição eu passo a faixa, não faço o que nem o Bolsonaro fez, esse jeito truculento dele. Agora,
Se ele vetar, é um claro aceno à sua base eleitoral de esquerda, que foi às ruas no Brasil todo, pedissem anistia. Esses artistas aí, que são todos financiados por Lei Rouanet, que a opinião deles não vale um tostão, sequer deveria ser considerado por qualquer cidadão, mas estavam lá cantando, pedindo anistia, fora de sem anistia, Congresso Inimigo do Povo, Hugo Mota. No fim, é um tema que mobiliza sim a sua base, porque é interessante como a esquerda é mobilizada pelo ódio, né? Você vê, eles não fazem uma manifestação pelo amor nas ruas, por um país melhor, pelo fim da criminalidade, não. Eu não quero que os meus inimigos deixem de ser punidos, eu quero que eles sejam punidos, eu quero que as velhinhas, os pais, as mães de famílias fiquem apodrecendo na cadeia. Essa é basicamente a pauta deles, puramente baseado no ódio. Então, o Lula, vetando isso, ele está puxando para a esquerda, está acenando ali para a sua base. Do jeito que ele está hoje, eu acredito que uma estratégia mais viável, mais inteligente para ele, para acenar para o Centrão, que está pendendo cada vez mais para a direita, para a centro-direita, com a candidatura do Flávio, com a candidatura do Tarcísio, do Ratinho Júnior, faria mais sentido ele sancionar. Agora, não faço ideia do que está passando na cabeça dele, os bastidores dessa negociação, se até os deputados e senadores do PT estão colocando deles fora da reta nesse sentido, quem dirá eu cravar aqui em pedra o que o Lula vai fazer. Vale a gente lembrar também que o Lindbergh, né, o famoso Lindinho, já disse que vai judicializar isso daí, que é um absurdo, que vai levar para o STF, como ele sempre faz com todas as pautas. Se eu fosse o ministro do STF, eu não aguentaria mais o Lindbergh dando trabalho, enchendo o saco, dando dor de cabeça, porque tudo que perde, tudo que passa, tudo que pauta sequer na Câmara, ele vai lá e aciona o judiciário, virou um novo Randolph Rodrigues aí de 2025 das épocas modernas. Então, cada um do PT ali está com uma narrativa diferente, está todo mundo meio perdidinho, querendo fazer de cego, mas de fato isso está avançando, e se está avançando desse jeito é porque algum aval lá de cima tem. Sim. Deltan, aproveitando um gancho aqui com a fala do Kilter, o projeto aprovado no Senado, passa pela mão do Lula e sanciona, chega no STF, e o próprio Lindenberg Farias, como bem lembrado pelo Kilter, já falou que vai judicializar esse PL. O que você acha? O texto vai ser mantido pelo STF? Não vai? Há, inclusive, informações de que esse texto teria sido negociado entre o Paulinho da Força, quando relator na Câmara dos Deputados, e o ministro Alexandre de Moraes. O que você acha que o STF vai fazer diante desse abacaxi? Sim, Fred. O próprio Paulinho da Força, ele disse que ele não avançaria em nada sem a expressa concordância do STF. Ele tem canal direto com Alexandre de Moraes, segundo ele, um amigo de longa data. Ele tem canal direto com os ministros do Supremo e ele não avançaria uma vírgula desse projeto sem o assentimento dos ministros. Contudo, uma coisa me preocupa e me preocupa muito. Os ministros falaram para a imprensa, saíram bastidores na semana passada, em que eles indicaram que eles entenderam que seria uma intromissão na independência do judiciário se o projeto fosse focado especificamente nas pessoas condenadas pelo 8 de janeiro. E o projeto hoje no Senado está sendo votado e aprovado justamente com essa restrição. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você pode fazer uma mudança de lei de dois jeitos. Primeiro, você vai fazer uma mudança geral e abstrata, que se aplica para todo mundo que for condenado por determinados crimes. Essa mudança não tem como a STF contestar, dizendo que seria uma intromissão na atividade jurisdicional. E a mudança, uma vez feita, como a lei benéfica, a lei que diminui penas, se aplica para o passado, os réus já condenados seriam automaticamente beneficiados. Contudo, pode existir uma lei específica, que é praticamente uma anistia disfarçada, que restringe a aplicação daquela lei para réus que estiveram envolvidos em atos específicos. E aí, nesse caso, o Supremo soltou para a imprensa, a título de bastidores, informalmente, sem identificar quem que era o ministro que estava falando, que eles entenderiam que isso viola a independência do judiciário. Seria uma interferência na independência do judiciário para estabelecer as penas, a dosimetria das penas. Ora, o Supremo, ao dizer isso, está totalmente errado. Por que está errado? Porque isso seria nada mais, nada menos do que uma anistia. E a anistia, ela sim, ela derruba as penas total ou parcialmente, pode ser uma anistia parcial, as penas estabelecidas pelo judiciário. E isso é do jogo. É assim que uma lei de anistia funciona. Então não tem aí nenhuma lesão à independência do judiciário que possa levar a uma inconstitucionalidade. O que me preocupa é o Supremo ter dito isso. E se alguns ministros sinalizaram nessa direção, pode ser que isso venha a acontecer.
pode ser que eles venham a derrubar algo que tenha restringido. Mas por que o Senado restringiu e expressou, tornou expresso no texto que essa mudança da lei se aplica apenas para as pessoas do 8 de janeiro? Porque a forma como a lei foi redigida lá na Câmara, a forma como ela tinha sido escrita, beneficiaria criminosos que praticaram outros tipos de crime, homicídio e outros crimes não relacionados ao 8 de janeiro. E aí a forma de conter os benefícios àqueles do 8 de janeiro foi fazer uma menção expressa. Mas então por que eles não mudaram a lei de forma mais ampla? Não entraram em detalhes, não refizeram? Eles não refizeram porque se eles refizessem no Senado, isso ia ter que ser devolvido para a Câmara. E aí que não passava nesse ano. E tem que aproveitar esse momento de boa vontade do Senado e da Câmara para aprovar. Porque se eles devolvessem para a Câmara, ia ficar para o ano que vem, ia depender da boa vontade do momento político, de quando isso fosse ser votado de novo na Câmara dos Deputados, que poderia, mais uma vez, alterar todo o texto. Então essa foi a razão. E tem mais um componente que adiciona uma complexidade nessa análise sobre se o Supremo e Lula, no caso do Lula, vetar, no caso do Supremo, declarar inconstitucionalidade, se eles vão ser obstáculos para a vigência desse projeto de lei no futuro. Tem uma outra questão, outro ingrediente. Qual é esse ingrediente? É o fato que os Estados Unidos recentemente derrubaram a Magnitsky sobre o Moraes e como justificativa formal, eles declararam que isso tinha sido em razão de avanços, a diminuição da perseguição, ao avanço inclusive desse projeto de dosimetria no Congresso Nacional. Essa justificativa ela não está bem explicada. Nós todos acreditamos que a justificativa real é outra, mas essa foi a justificativa formal. E aí, se o Lula e o STF derrubam isso, a justificativa apresentada pelos Estados Unidos desaparece. Isso pode influenciar nos ânimos dos americanos, podem restabelecer sanções, podem deixar de vir a derrubar outras sanções que ainda estão vigendo, como cassação de vistos para os Estados Unidos de ministros do próprio governo Lula. Só Deus sabe nesse momento, porque o próprio acordo entre Lula e Trump não está ainda plenamente transparente. Há razões para acreditar que existiram concessões brasileiras que ainda não vieram à tona. Ou seja, o que vai vir do Supremo é uma grande caixinha de surpresa. O Supremo ele tem forma de validar a lei, porque constitucional se o Supremo for técnico, fará isso, mas nós sabemos que o Supremo não é técnico faz tempo, é um órgão político. E aí, se ele quiser, ele já mostrou que ele teria argumentos criativamente elaborados para derrubar essa lei. Perfeito, doutor. Vamos fazer mais uma pergunta sobre esse tema da dosimetria e qualquer novidade também que ocorra no Senado, nós trazemos aqui a informação, né, sempre atualizada. Vamos agora a um pequeno merchan e já voltamos na sequência. Para você que está acompanhando a programação aqui na Gazeta do Povo Online, talvez antes do treino, no intervalo entre uma tarefa e outra, ou naquele momento em que bate a motivação para se movimentar, esse assunto aqui é para você que vive a rotina ativa. Sabe quando o dia é puxado, mas você ainda assim faz questão de separar um tempo para treinar, correr, pedalar ou encarar a academia? É por isso que existe a Malta, uma marca feita para acompanhar todos os tipos de rotina, inclusive a sua, que não abre mão de cuidar do corpo e da performance. E se tem um produto que traduz bem isso, é a creatina Malta, 100% pura e monoidratada, a forma mais estudada, segura e eficaz de creatina disponível. A creatina é um dos suplementos mais reconhecidos pela ciência e sua ação é simples e poderosa. Ela auxilia no aumento do desempenho físico durante exercícios repetidos de curta duração e alta intensidade. Exatamente o tipo de esforço presente em treinos de musculação, corrida e esportes de força ou velocidade. Ou seja, é aquele reforço que ajuda você a conquistar mais força, mais intensidade e mais consistência nos treinos. E tudo isso com a confiança de quem pertence ao grupo do ON, que há 16 anos entrega seriedade, transparência e comprometimento. Uma marca que milhares de pessoas já conhecem e confiam. Então, se você leva a sua rotina ativa a sério e quer potencializar os resultados com praticidade e qualidade, pode contar com a Malta. Aqui, performance e cuidado caminham juntos e chegam até você. Saiba onde encontrar nossos produtos em www.malta.com.br. Malta com 2 T's. Voltando ao PL da dosimetria, eu queria ouvir a opinião de cada um dos três sobre o PL em si. Esse PL
traz uma justiça para os réus do 8 de janeiro? Tivemos ontem mesmo a condenação do Felipe Martins, que discutimos aqui no programa, ou é uma situação que vai ficar muito aquém e essa causa da anistia vai se manter viva, a oposição vai continuar lutando pela anistia? Queria ouvir a opinião de você sobre esse assunto, Chico, se puder. Não, justiça não vai se trazer, né? Acho que a gente pode separar em dois planos, né? O que seria o plano de uma justiça verdadeira implicaria tantas coisas hoje em dia que dá até para dizer que a justiça é impossível no Brasil no atual estado de coisas. Porque não se trataria apenas de você inocentar as pessoas de crimes que elas não cometeram, né? E puni-las por aqueles que cometeram, como por exemplo, de quebra, né, das coisas e tudo mais, né? Alguns acho que deveriam ser punidos por isso porque fizeram isso. Embora, em vários outros contextos, a esquerda fez quebra-quebra e nunca foi punida. Mas um erro não justifica o outro. Então, nesse sentido, a única justiça possível seria a completa anulação de todos esses julgamentos para as pessoas. Mas nem assim seria feita a justiça. Porque se a gente estiver pensando em justiça, o nome cheio dessa palavra, os algozes precisariam ser processados. Né? Precisariam ser punidos os ministros, delegados de Polícia Federal, políticos, né? Aqueles que fizeram o que fizeram e manipularam essas pessoas, as levaram quase que, né, como a um matador, a um abatedouro, né, literalmente falando. Como isso é literalmente impossível no atual estado de coisas, eu acho que a justiça, enquanto tal, ela não vai acontecer de qualquer maneira. Por isso mesmo a gente tem que ir para o pragmatismo, né, de diminuição de danos, não de se falar de justiça. Né? A coisa é tão surreal que a própria noção de um PL de dosimetria de penas para fazer por um caso concreto já é uma aberração jurídica sem tamanho, que a gente vai ter que engolir com farofa, porque é o que tem, é o que dá para fazer nesse atual contexto. Então, diante desse surrealismo que é o Brasil, não existe justiça. O que existe é um dano um pouquinho menor que está sendo feito para essas pessoas, que é um alento. No máximo isso, não muito mais do que isso. Perfeito. Kilter, o que você acha? Traz justiça, ameniza um pouco a situação das pessoas? Qual o cenário? Eu concordo com o Chico nessa linha, Fred. Justiça verdadeira seria prender o Alexandre de Moraes pelo que ele fez com todo esse povo, porque o tempo perdido deles na cadeia com as suas famílias não volta. Isso foi tirado deles. O Clezão foi tirado da sua família. Eu encontrei esses dias a filha do Clezão em um evento político e até hoje, você fala nesse assunto, ela chora, fica triste, óbvio, você perdeu seu pai por conta de um movimento político. Isso não tem nada que devolva, não existe qualquer projeto de lei que faça isso acontecer. Então, não é justiça, nunca seria. A justiça seria os verdadeiros responsáveis por esses absurdos serem punidos. Ver o ministro Alexandre de Moraes, todos que votaram a favor dessas penas hediondas, ridículas, atrás das grades, cumprindo pena por torturarem as pessoas, de fato, que foi o que aconteceu. Negar ali atestado médico, negar a orientação da PGR, negar a defesa, sinceramente, é isso que deveria acontecer. Esse, ao meu ver, é o único lado bom, ou principal lado bom, talvez, de ter um PL da dosimetria e não da anistia, porque a anistia alcança todo mundo. Alcançaria Alexandre de Moraes, os presos do 8 de janeiro e o Bolsonaro. Dosimetria não, é só para esses presos do 8 de janeiro. O Moraes e toda a sua turma continuam responsáveis por tudo que eles fizeram. Então lá na frente, se Deus quiser, os nossos ares do Brasil melhorarem, a gente, quem sabe, pode voltar no tempo e corrigir um pouco desses absurdos que foi realizado. Agora, o PL da dosimetria como ele está, o foco dele, o alvo, são as pessoas na manifestação ali do 8 de janeiro. Não pega o que eles chamam de núcleo da trama, do golpe ali, né? Que está o Bolsonaro, o Felipe Martins, os generais de alta patente do Exército. Esses não são englobados. São englobados essas pessoas simples, comuns, manifestantes, que tomaram aí 12, 14, 18 anos de cadeia, simplesmente por estarem no lugar errado, na hora errada. Alguns, inclusive, nem estavam em Brasília e foram presos do mesmo jeito. Essas pessoas teriam uma redução de pena em 2/3 e aí a progressão sairia dos 25% para 16%. Elas já poderiam ir para casa com esse texto aprovado. Isso eu considero positivo. Duvido muito da versão do Paulinho da Força de que reduziria também a pena do Bolsonaro em 2/3. Isso é muito contestado por diversos juristas. Não vou entrar nessa análise aí, deixo para o Deltan, para o Marcília, para outras pessoas, para o Chiquini, mas nesse sentido duvido que de fato vai alcançar o Bolsonaro, até porque o que os parlamentares, o Nicolas, o Flávio, já falaram publicamente é que o Bolsonaro sabe que não vai beneficiar tanto ele, mas vai beneficiar principalmente os presos do 8 de janeiro, eles vão poder voltar para casa e o Bolsonaro deu aval, topou o sacrifício para que essas pessoas possam voltar para casa. Agora, aprovado uma vez esse PL da dosimetria,
para mim o assunto está encerrado. Duvido que o Centrão, ou sequer o governo, vai deixar esse assunto ser ressuscitado dentro das casas legislativas, seja do Senado, seja da Câmara dos Deputados. Aprovou a dosimetria, sem terra ali, qualquer chance de anistia ampla, geral e restrita, que era o que estava sendo pedido. Os deputados do Centrão vão falar, não, ó, isso daí a gente já terminou, já colocamos uma pedra nesse assunto aí, daqui vamos para frente, agora pensar em eleição e não se fala mais nisso. Não tenho dúvida de que é isso que vai acontecer. Qualquer um que está falando o contrário disso está vendendo uma falsa ilusão, está cometendo aí um estelionato. Então, sim, os deputados podem continuar lutando pela anistia e não duvido que vão e devem continuar, mas que isso vai ser aceito pelo Centrão ou pela esquerda, pelo governo, aí já é querer demais, é se iludir, duvido que isso vai acontecer. De fato, espero que essas pessoas possam voltar para casa, que isso aconteça, que o STF, o Alexandre de Moraes, não continue entrando no caminho, como o Chico falou. O texto por si só é uma aberração. O Poder Legislativo fazer dosimetria de pena, a gente chegou num estado, assim, num nível de coisas tão loucas, que a gente está tendo que aceitar esse tipo de coisa. Mas é o que tem para hoje, se a gente vai tirar um pouco do sofrimento dessas pessoas, que assim seja. Deltan, queria ouvir sua opinião também e vou além. É possível pensar numa anistia? Tem um anteprojeto que foi escrito pela ex-juíza Ludmila Lins Grilo, que previa anistia não só para os réus do 8 de janeiro, mas incluindo todas as pessoas que, de alguma maneira, foram atingidas por decisões do ministro Alexandre de Moraes desde a instauração do inquérito das fake news em 14 de março de 2019. É possível pensar numa anistia que abrangesse todos esses atos, perdoasse essas pessoas e as indenizasse, como foi feito no caso dos anistiados de 1979? Olha, Fred, pensar é sempre possível, desejar é possível. Afinal de contas, isso seria justiça. Justiça é você arquivar esse inquérito e todas as decorrências dele, porque o próprio PGR lá atrás já determinou o arquivamento e quem decide é o PGR e não a justiça. Contudo, o Alexandre de Moraes ignorou o arquivamento promovido pela PGR à época, tocou o caso para frente, praticou uma série de ilegalidades. Aí, num segundo passo, a justiça aqui seria anular as ilegalidades e as provas decorrentes, derrubar esses casos. Se você ultrapassasse a barreira do arquivamento e da anulação, justiça seria você absolver aqueles em relação a quem não tem prova e que foram condenados pelo conjunto da obra por estarem no meio do tumulto sem nada que incrimine especificamente aquelas pessoas. Então, justiça agora, claro que não existe, concordo totalmente com o Skursin e com o Guilherme Kilter. Agora, o que existe é, como o Guilherme disse, um alívio, ameniza. E quando existe esse alívio, essa amenização especial do sofrimento daquelas pessoas condenados no conjunto da obra, não os da trama golpista, mas em especial os do 8 de janeiro, esses sim beneficiados por aquela redução que vai variar entre 1/3 e 2/3, você vai ter uma baixa da pressão, dessa panela de pressão que estava esse caso. E hoje tem um contexto muito específico que favorece a aprovação dessa dosimetria, dessa redução das penas. Você tem a pressão dos Estados Unidos, que foi aliviada dentro do contexto da redução dessa pressão das penas. Você tem uma negociação que houve hoje para que esse caso fosse em votação. O governo está com as contas públicas pressionadas, precisa aumentar tributos, e aí colocou numa negociação que foi revelada aí nos bastidores pelo pessoal do PT, Jacques Wagner, Renan Calheiros, botou a boca no trombone. Existiu uma negociação em que o governo concordou com colocar em votação esse projeto em troca de se votar hoje, de se aprovar hoje, o projeto que vai aumentar impostos, reduzir benefícios fiscais e aumentar impostos de atividades como bets. E pode ser até que no bojo disso vão votar também a próprio estabelecimento de cassinos, bingos e jogos de azar ou outros, como o jogo do bicho, em estabelecimentos físicos do Brasil. Talvez entre aí, passe esse boi junto com a boiada. Então houve uma negociação muito específica que está permitindo o avanço disso. Agora não vamos esquecer da força motriz que guiou todo esse processo que se intensificou ao longo das últimas semanas. Qual foi a força motriz? Foi a candidatura de Flávio Bolsonaro. E o Centrão agora, desagradado com a candidatura, o Centrão que tem outras preferências, quer fazer um aceno ao bolsonarismo com uma forma de buscar uma composição ou buscar fazer um gesto, um aceno ao bolsonarismo. Afinal de contas, até o próprio Hugo Mota
tinha se comprometido com votar isso. O próprio Alcolumbre, nas suas campanhas de eleição à presidência das casas, eram compromissos que eles tinham assumido e que não tinham até agora cumprido por uma oposição do Supremo. E eles conseguiram negociar com o próprio Supremo, então tem mais essa circunstância que favoreceu. Agora, você viver essa tempestade, vamos dizer assim, tempestade perfeita para o avanço dessa dosimetria, como existe agora, em favor de algo muito mais justo, mas muito mais difícil para o STF, para Lula engolirem, que seria uma anistia já para esses crimes todos do 8 de janeiro e da trama golpista já seria muito difícil. Imagina então uma anistia que englobasse todos os outros casos englobados aí no inquérito das fake news. Isso me parece hoje algo inviável pragmaticamente, que seria justo, desejável pelo que nós temos que lutar, mas pragmaticamente olhando as forças políticas do país. E que a direita não tem a caneta das casas legislativas, não tem nenhum presidente de casa legislativa, não tem a caneta do executivo da presidência da República e não tem nenhum amparo no STF, nas maiorias do STF, não é isso hoje, infelizmente, viável. Perfeito, doutor. Falando em Estados Unidos, que o doutor mencionou, nós temos hoje na América Latina uma escalada da tensão entre Estados Unidos e Venezuela. O presidente Trump anunciou um bloqueio naval ali no Mar do Caribe Sul e apreensão de qualquer navio petroleiro que parta da Venezuela. Tivemos a apreensão de um navio na semana passada e ele objetiva claramente sufocar financeiramente o governo de Nicolás Maduro. Para além do deslocamento de tropas para o Mar do Caribe Sul, o maior porta-aviões do mundo, você vê uma escalada, então, da tensão entre os dois países e da pressão sobre o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Chico, eu queria ouvir a tua opinião. Será que o Maduro resiste a essa pressão americana que tem aumentado cada vez mais? Eu acho que, se a gente for responder, não há como ele se contrapor, né, em termos de força ao poderio norte-americano. Né? O Trump tem ele evita o máximo, né, o boots on the ground, né, as botas no solo, o confronto, né. Ele acredita que na base das pressões e das contrapressões ele se chega até o objetivo. O que é óbvio que o objetivo é a derrubada de Maduro, e não me parece que seja um objetivo isolado e único na América Latina. Eu acho que é só o começo de algo, né, que o documento que o Departamento de Estado, né, norte-americano liberou há poucas semanas, explicando, né, quais são as ações, em que sentido vai se dar as ações dos norte-americanos, e parece que a América Latina ali começa pela Venezuela, mas não para na Venezuela. Né? Se vai funcionar ou não e quanto tempo isso leva, né, e aí entra talvez uma dimensão desses jogos de pressões do Trump, em que ele também depende muito de como as coisas ficam internamente nos Estados Unidos. Né? Ele não tem tido o mesmo apoio que ele tinha no início. Muitas coisas que ele gostaria de fazer, que ele quer fazer, ele precisa ser feito no começo, quando ele tem, né, uma popularidade suficiente para dar sustentação para o que ele vai fazendo. As coisas vão ficando mais difíceis. Vai ter uma eleição, né, de meio de mandato no legislativo norte-americano no ano que vem, em que, historicamente, o presidente perde as casas. Então, é possível que os últimos 2 anos do Trump ele não consiga ter tanta margem de manobra como ele está fazendo. Então, o tempo dessas coisas acontecerem é que eu fico na dúvida do quanto elas funcionam. É bom lembrar que, em termos de pressões e embargos econômicos, Cuba está aí desde 1900, sei lá quanto, né? E que os Estados Unidos fazem essa pressão e o regime não caiu. Né? O que significa dizer que, se for somente depender disso, talvez não se consiga o grande objetivo. Agora, o Maduro só vai se sustentar se tiver apoio externo. Né? Sejam dos países vizinhos, me parece que no máximo a Colômbia, que provavelmente é a próxima da fila, né, nesse contexto, mas principalmente de China e Rússia. Né? A Rússia andou dando umas palavrinhas aí que me parece mais ao vento do que qualquer outra coisa, porque eles estão tão encalacrados lá com a Ucrânia que eu acho que não tem condição nenhuma de amparar a Venezuela nesse momento. E a China, que me parece um silêncio sepulcral a respeito de tudo isso. Né? É óbvio que a luta do Trump tem menos a ver com a Venezuela e o tráfico de drogas do que com a influência chinesa no continente. Né? E esse é o primeiro item da nova, né, política externa norte-americana, que é, de certo modo, assim, ó, a América é nossa. Né? Então, nós vamos voltar a tomar conta do continente. O que traz aí uma série de mais perguntas do que respostas. Né?
Então, por que cargas d'água se alivia para o regime brasileiro com as magníficas? O que o Brasil ofereceu para que nesse momento isso fosse interessante para os norte-americanos? Como serão os próximos capítulos? Né? Tá aí uma base norte-americana no Paraguai, basicamente falando, né? A gente já pode até brincar que daqui a um tempo a gente vai ser anexado pelo Paraguai. Tem uma série de movimentos acontecendo, nos quais a gente tem mais perguntas do que efetivamente respostas. Né? Eu acho que o Maduro não tem condição de se sustentar com esse bloqueio, sem ajuda externa, isso é impossível, mas eu não sei o quanto que assim, esses ditadores, para levar o seu país à completa miséria, né, eles entregam tudo, mas não a si mesmos. Né? Então eu não sei o quanto isso vai resultar num afastamento veloz, vamos dizer assim, suficientemente falando, né? E o quanto a população não vai sofrer mais ainda, porque obviamente que quem vai ser afetado vai ser a população venezuelana sem condição de negociações econômicas, né? Então eu fico naquela coisa assim, pegamos o balde de pipoca para ver o que vai acontecer, e parece ser uma questão de tempo para o Maduro cair, mas não me espantaria se o Maduro acabasse não caindo e entregando aquilo que talvez o Trump queira mais, assim como o Trump fez com o Brasil, né? Porque o discurso de valores e crenças, democracia, barari, ficou muito claro que o que interessa antes de tudo, veio o interesse norte-americano. Então, se o Maduro der o que o Trump quiser, pode ser que ele fique, né? Perfeito. Até nessa questão da doutrina de segurança nacional, é interessante que 80% do petróleo venezuelano hoje é exportado para a China. Você vê a preocupação até do governo americano com essa questão da interferência da China, inclusive na Venezuela. E fazendo um gancho, Kilter, queria ouvir tua opinião sobre a postura do governo brasileiro diante dessa situação da tensão entre Venezuela e Estados Unidos. Na semana passada, o Celso Amorim deu uma entrevista para o The Guardian, dizendo basicamente, olha, o Brasil não vai pressionar o Maduro para que ele renuncie ao cargo. De outro lado, tivemos aquela ida do Joesley Batista para Caracas, não se sabe se para negociar, inclusive intermediando ali eventual relação entre o próprio Lula e o Trump, né, o que se entregou ali nessa negociação da Magnitsky. Inclusive o Lula deu uma declaração hoje dizendo que do item e da pauta de negociações entre Brasil e Estados Unidos, a principal era a Magnitsky, do Alexandre de Moraes, tanto assim que o Alexandre de Moraes, lá no SBT News, fala, olha, ele abre o discurso dizendo agradeço ao Lula porque ele me ajudou minha esposa. Como é que você vê a postura do Brasil hoje, considerando essas relações históricas entre PT, Lula e Nicolás Maduro? Ô Fred, nas relações internacionais o Brasil sempre teve um histórico de neutralidade em todo e qualquer conflito. Até mesmo quando seus aliados estavam sendo atacados, de início o Brasil dificilmente toma posição. Geralmente espera o desdobrar ali das coisas até tomar qualquer posição quando tudo já está muito bem encaminhado, como foi em todas as grandes guerras que o Brasil passou. E agora não duvido que vai continuar seguindo essa linha. Mesmo o Lula tendo uma relação muito próxima com o Maduro, os dois sendo ali aliados de Foro de São Paulo há muito tempo, dificilmente ele vai quebrar uma relação que está melhorando com o governo americano nos Estados Unidos, para tentar ali amenizar qualquer situação na Venezuela que ele sabe que não vai ter resultado algum. Essa é uma briga que não é dele, uma tensão que ele sabe que não é dele, e ele já está fragilizado internamente aqui no Brasil, quem dirá se meter o nariz onde não é chamado nas coisas dos outros. Agora, o Lula tem um trunfo que se chama exatamente Joesley Batista, que a tal da paradiplomacia do governo Lula do PT, que está funcionando maravilhosamente bem, pode fechar o Ministério das Relações Exteriores, na verdade não serve mais para nada o Mauro Vieira, seu chanceler, e todo o corpo ali diplomático, porque quem está resolvendo as tretas do Lula é o Joesley Batista, essa que é a verdade. A gente sabe que uma mão está lavando a outra. A empresa de energia do Joesley, do grupo JF, a Amber, foi a única autorizada a comprar energia da Venezuela. Lula foi lá e colocou sigilo de 5 anos em todos os telegramas nessa negociação. Aí depois ele foi lá e tirou a JBS da lista ali do trabalho escravo dessa investigação, interferindo diretamente. Recebeu o Joesley e os irmãos Batista diversas vezes no Palácio do Planalto, em reuniões não oficiais, e aí a gente viu pela imprensa que quem marcou todas as agendas internacionais do Lula com o governo americano, na Indonésia, na Malásia, na ONU, foi o Joesley Batista. Então, quem está trabalhando ativamente pelo Lula nos Estados Unidos, na Venezuela,
é o Joesley, é a JBS, porque a JBS é tão grande, as pessoas às vezes não entendem isso. Eu vejo o pessoal falando, vamos boicotar a JBS, amigo, não tem como você boicotar a JBS. Os caras têm simplesmente 30% do mercado mundial de proteína. É assim, qualquer coisa que você come aqui de comida, você está consumindo JBS. Então, se tornou um poder diplomático tão grande para o Lula, um aliado de longas datas aí, o Deltan vai lembrar muito bem do Joesley Batista, da Lava Jato, com o Temer, todas as delações, tudo que aconteceu, que hoje ele está fazendo um esforço tão grande para manter o Lula no poder. O Lula, um tempo atrás, declarou que ele precisava do STF para governar. Se tivesse que atualizar essa declaração, eu diria que ele precisa do STF e do Joesley Batista, porque senão não teria tirado o Moraes da Magnitsky, não teria derrubado as tarifas internacionais, não teria se aproximado do Trump como tem acontecido e dificilmente estaria mantendo essa paz superficial, digamos assim, nessa questão da Venezuela, porque ele já teria se trabalhado todo, já teria convidado Maduro, colocado o tapete vermelho, feito o escambau. Imagino eu que no fundo tá o Joesley falando, Lula, sossega, deixa que eu vou lá, eu pego o avião, cuida das coisas aqui do Brasil. O Joesley, como você bem falou, foi lá para a Venezuela. Agora, essa questão, o Trump naturalmente vai estrangular a Venezuela até tirar a última gota. Ele querer colocar tropas ali dentro da Venezuela, chamar um conflito para si, que vai gerar uma reprovação muito grande para ele lá dos Estados Unidos. Mas ele está com essa... ele ressuscitou a doutrina Monroe, né? De vamos tomar a América Latina para a gente aqui, e muito num acordo não oficial com o próprio Putin lá na Rússia. Você pode ver que o Putin não está apoiando muito o Maduro, está deixando ele a ver navios. Por quê? Porque o Trump é um grande aliado do Putin de longa data, tem um bom relacionamento. Você vê vários encontros deles aí, eles trocando afagos, o Trump trazendo o Zelensky lá para a Casa Branca e humilhando o cara, chamando ele de criminoso de guerra e tudo mais. Então, eles têm esse diálogo, essa conversa. O que se está vendo internacionalmente é o Trump falando assim, ô Putin, pode ficar aí com a Ucrânia, com a Europa, e me deixa aqui com a Venezuela, América Latina, América do Sul, e a gente está resolvido, e um não mete o nariz nas coisas do outro. Porque é aquilo, um homem forte, um estadista reconhece o outro. Então, de certa forma, eu vejo que o Trump fez isso com o Putin e agora, nessa questão, nessa negociação com o Joesley Batista e o Lula, ele tende a falar, não, peraí, o cara saiu da prisão, igual eu, não sei o quê. A verdade é que nesse novo mandato, eu estou alongando um pouco, já passo para o Deltan, nesse novo mandato centralizou muito a negociação internacional na Casa Branca. O Marco Rubio perdeu força nessa negociação com o Joesley Batista, porque ele foi lá direto falar com o Trump. Então perdeu-se esse tanto da influência, e aí o Trump ele é brifado por pouquíssimas pessoas atualmente nesse governo, e quando ele recebe essas novas informações, se transforma nisso. Então, dificilmente eu acredito que o Lula vai meter o nariz nisso, porque traria uma reprovação muito grande para ele aqui, traria consequências muito ruins na relação com os Estados Unidos, e o Maduro já está meio isolado, já está meio trancafiado. Acho que o único destino dele, de fato, é cair internamente e não vai demorar para isso acontecer. Deltan, queria ouvir também sua consideração. A Magnitsky, ela foi pensada como um instrumento de responsabilização por violação a direitos humanos. A gente viu que o Trump acabou convertendo no instrumento de negociação e colocou a questão dos direitos humanos em segundo plano. Agora, no caso da Venezuela, a esquerda latino-americana tem acusado o Trump de reeditar o velho imperialismo americano, que ele está de olho, na verdade, no petróleo da Venezuela. Aí uma parcela de pessoas que vê nele um defensor da liberdade dos venezuelanos, e por isso que ele está, inclusive, auxiliando a Maria Corina Machado. Então, uma série de questões aí em jogo. A própria questão da presença chinesa, com essa nova doutrina de segurança nacional, ele quer afastar a China da América Latina no geral. Como é que você vê essa leitura, esse cenário como um todo hoje nesse conflito Venezuela e Estados Unidos? Fred, na minha leitura, o Trump está secundariamente preocupado com violações de direitos humanos. O Maduro, todo mundo sabe que tem uma série de crimes contra a humanidade nas suas costas. Quem diz isso não sou eu. A ONU mesmo fez acusações contra Maduro de crimes contra a humanidade. E aí alguém pode dizer, não, mas a ONU é aliada dos Estados Unidos. Não, o Tribunal Penal Internacional, que é sancionado, aliás, pelos Estados Unidos, ou seja, tem uma rixa hoje entre Estados Unidos e Tribunal Penal Internacional por conta das ações do tribunal em relação a Israel especificamente. O Tribunal Penal também tem investigações, tem acusações contra Maduro de violações de direitos humanos. Isso está bastante documentado. E se o Trump tivesse realmente preocupado primariamente com violações de direitos humanos, ora, nesse caso, a Magnitsky contra Moraes não teria caído. Realmente, a Magnitsky se tornou nas mãos de Trump, com a sua visão de America First,
simplesmente um instrumento de pressão ou um instrumento de negociação, um instrumento para fazer valer a sua vontade e os interesses americanos. E com a Venezuela não parece ser muito diferente disso. O Trump quer estender a sua influência, ele tem vários interesses contrapostos à Venezuela, a uma tradicional aí aliada da China, como você bem colocou, Fred, a maior parte da exportação do petróleo vai para a China. A Venezuela é a porta de entrada dos interesses da China fortemente aqui na América Latina. Então, o Trump tem todo o interesse em retirar o Maduro, alguém que é anti-imperialista, anti-Estados Unidos, muito alinhado com Rússia, com China. E vamos lembrar quais foram os passos que o Trump veio adotando até agora. O Trump primeiro cercou a Venezuela, colocou portas-aviões, aparatos militares e passou a bombardear e explodir embarcações que, as acusações americanas, serviriam para transportar drogas para os Estados Unidos. Foram explodidas aí 20 embarcações com uma estimativa aí de 80 mortes. Agora, recentemente, o Trump ocupou, por meio do seu exército, um petroleiro sancionado. E agora estabeleceu um bloqueio para petroleiros entrarem e saírem da Venezuela, e depois veio o esclarecimento que esse bloqueio se direciona especificamente a navios sancionados. Tá bom, mas do que a gente está falando quando a gente fala de navio sancionado? A gente está falando de uma tal de frota fantasma. O que isso significa? Como a Venezuela é sancionada, como existem restrições ao comércio de petróleo venezuelano, grande parte dos navios que entra e sai lá, da mesma forma como em relação ao petróleo de Irã, por exemplo, muito do que entra e sai, entra por navios que assumem bandeiras fantasmas ou bandeiras até de navios que foram para o desmonte. Isso aconteceu, por exemplo, em relação àquele petroleiro recente que foi invadido ali, que estava com uma bandeira da Guiana, mas que não tinha nada a ver com a Guiana, gerando até um constrangimento aí para a Guiana. Então existe uma frota fantasma, mas o que isso representa no universo aí de 400 petroleiros que entraram e saíram aí dos últimos anos da Venezuela? Isso representa 40% deles, 40% sancionados. Então aí de um universo aí de 400 petroleiros, mais de 150 aí devem estar sendo objetos da sanção. Isso asfixia a Venezuela e o comércio de petróleo dela. E mais, achei muito interessante que numa postagem que o Trump fez lá na Truth Social, a sua rede social, ele disse que o que eles estavam fazendo era recuperar o petróleo, os ativos americanos que foram roubados pela Venezuela. Mas como assim a Venezuela roubou petróleo americano? Provavelmente, e eu digo provavelmente, o Trump é que estava fazendo uma referência ao fato de que lá em 2007 a 2009, o regime de Hugo Chávez ele expropriou empresas americanas como a ExxonMobil e outras. E agora o Trump estaria fazendo aí uma justiça histórica, recuperando ativos por meio dessa invasão aí e captura dos navios sancionados. E o quanto que isso vai impactar na Venezuela? Olha, eu achava até que ia impactar mais em relação ao PIB. Eu fui dar uma pesquisada e o PIB da Venezuela, a riqueza produzida que diz respeito ao petróleo, é de coisa aí de 11% do PIB. Eu achava que ia ser mais até, porque a Venezuela está definhando debaixo da ditadura de Maduro, com uma saída, uma imigração em massa de pessoas que de outra forma viveriam na miséria. Então existe uma emigração aí humanitária. Mas 11% só do PIB que é representado aí pelo petróleo. Para comparar com o Brasil é 2,6%. Agora, por outro lado, 90% das divisas da Venezuela vem do petróleo. O que eu quero dizer com divisas? São dólares, exportações venezuelanas. 90% vem do petróleo. Por que isso é importante? Porque sem ter dólar, sem receber dólares de outros países, do comércio exterior, o país não tem com o que comprar componentes numa economia globalizada que são fabricadas na China, na Malásia, em Taiwan, nos Estados Unidos. Não entra um iPhone sem você ter divisas, você não tem dólar para comprar. Então, isso vai sim gerar um sufocamento muito forte da Venezuela. Pense o seguinte, agricultura depende de equipamentos. Grande parte dos equipamentos e tecnologia vem de fora. Quando você usa, que você vai usar qualquer servidor, provedor, tecnologia, sistema, softwares, tudo isso você tem que pagar em dólar para o exterior. Então existe aí um processo de sufocamento financeiro. E isso afeta, sim, a China e é um dos objetivos aí indiretos do Trump. E vamos lembrar também que o Trump, além de tudo isso que eu mencionei, ele avançou para declarar o Cartel de Los Soles
cujo líder, na visão americana, foi colocado como o próprio Maduro, como uma organização terrorista, de modo a abrir as portas para operações militares em terreno da Venezuela. E recentemente o Trump declarou que o Maduro está com os dias contados, que é uma questão de tempo para que Maduro caia. Ou seja, o Trump está cercando. Ele tem a possibilidade de uma operação militar, mas ele não tem apoio nem dos próprios partidários dos Estados Unidos para fazer uma operação militar em solo venezuelano. E enquanto ele não realiza uma operação militar, provavelmente não seria uma invasão, se for acontecer alguma coisa vai ser ao estilo Osama Bin Laden, algo muito pontual, muito específico. Enquanto isso, ele vai cercando e vai fazendo um estrangulamento aí financeiro da Venezuela, com o objetivo de expandir a sua influência, retirar Maduro do poder e diminuir o poderio ou a entrada da China na América Latina, como restabelecendo aí a política Monroe de influência sobre a América do Sul. Perfeito, Deltan. Inclusive, a imprensa hoje americana está especulando se o Trump não vai declarar guerra, inclusive até hoje à noite, contra a Venezuela. Só que ele depende também de uma aprovação do Congresso americano e por isso que ele está tentando sufocar o regime e não deflagrar essa guerra. Mas voltando aqui para a política nacional, o presidente Lula segue numa busca de uma narrativa, uma história que possa convencer os eleitores a darem mais 4 anos ao petista nas eleições do ano que vem. A confissão veio hoje numa reunião ministerial. Vamos ver o vídeo. Mas o dado concreto é que o ano eleitoral vai ser o ano da verdade. Ou seja, nós temos que criar a ideia da hora da verdade para mostrar quem é quem nesse país, quem faz o que nesse país, o que aconteceu antes, sabe, de nós e o que acontece quando nós chegamos ao governo. Qual foi a mudança que houve na economia, na educação, na saúde, no transporte, sabe, nas políticas de inclusão social, na igualdade racial, na mulher, nos indígenas, nos quilombolas, o que aconteceu na verdade. Sabe, é importante que a gente tenha noção que nós precisamos fazer com que o povo saiba o que aconteceu nesse país. Eu tenho a impressão que o povo ainda não sabe. Eu tenho a impressão que nós ainda não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba fazer uma avaliação das coisas que aconteceram nesse país. E o ano que vem é o ano em que a gente tem a oportunidade, não só porque estaremos em disputa, mas porque cada ministro, cada partido que vocês participam, vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que se definir de que lado está. Será inexorável. Será inexorável as pessoas terem que se, definindo, e definindo o discurso que vão fazer. Eles vão ter que defender aquilo que ele acha que pode elegê-lo. E eu acho que nós temos uma força extraordinária. O Lula parece bem preocupado em arrumar uma narrativa, né? Queria saber, Chico, pergunta bem direto, o que aconteceu então, já que o Lula falou que as pessoas não sabem o que aconteceu desde que ele voltou ao poder? Tem algumas coisas que são bastante reveladoras, né? Ainda que não pareçam que é disso que se trata, né? Então, se o Lula está achando que a comunicação dele ainda não conseguiu comunicar tudo e por isso o povo então não está com 80% ao lado dele, né? E que isso seria um problema de comunicação, é bom lembrar que o Sidônio Palmeira, né, acho que é o sobrenome do atual ministro das Comunicações, ele foi muito bem sucedido em tirar o Lula de um patamar de absolutamente inelegibilidade para o ano que vem eleitoral, porque ele estava muito mal, né, ganhou de fato um presente do Donald Trump, porque quando houve, né, a contraposição, o Lula só consegue se dar bem retoricamente se ele tem um inimigo para chamar de seu, né, e faltava isso ao Lula. Antes estava se tentando fazer aquela coisa de rico contra pobre, aquela coisa do Pix, etc e tal, mas aquilo não estava colando como acabou colando mesmo, porque ele recuperou-se. Só que é uma recuperação que bate num teto que é muito baixo de onde ele já estava. E ele não sai dali. O que me parece que revela em relação a isso tudo, e é algo que é algo que talvez seja meio que histórico da forma como a grande imprensa noticia as coisas do país, né? Por várias maneiras a gente pode dizer que existem dois Brasis, né? O Ariano Suassuna dizia que tinha o Brasil real e o Brasil oficial, né? E que muitas vezes o Brasil oficial decidia as coisas completamente de costas para o Brasil real. E esse Brasil oficial, em termos políticos, é a grande imprensa com esse mundo político, desses analistas e a pessoal dos mercados e tudo mais, e se conversa, e se fala, e faz as análises, e faz essas pesquisas, etc, 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 etc.
Se tem uma coisa que desde 2013 ficou muito claro, é que esse Brasil real, que eu não estou dizendo que é de direita, né, mas basicamente um Brasil que literalmente começa a gritar que fala assim, as coisas não funcionam ou não deveriam funcionar do jeito que vocês estão decidindo aí. Então são quantas pesquisas que foram aparecendo nesses últimos tempos, últimos anos, desde 2013, que elas não conseguiam captar. Eu não estou dizendo que as pesquisas são fraudulentas, não. Estou dizendo que elas não conseguem captar a realidade do brasileiro. Quantas eleições não foram surpreendentes? Falaram, não, a gente não conseguiu ver o movimento do eleitor. Eu falei assim, não está conseguindo ver o movimento do eleitor porque vocês não estão interessados em conhecer de fato essa realidade, né? E aí você vê que depois desse massacre do STF, esse massacre narrativo da grande imprensa com relação a tudo o que aconteceu no governo Bolsonaro, com o suposto golpe, né? Se eles foram muito bem sucedidos, né, em encarcerar as pessoas por 30 anos, eles não conseguiram, de nenhuma maneira, ganhar a narrativa pública. As pessoas, pela metade do país não comprou absolutamente essa coisa de golpe, de antidemocrático, soberania, barará, não compraram. E esse é um tipo de coisa que, assim, se você não tem 80% da população concordando com você em algo assim, é porque isso não é tão grave como você está tentando fazer parecer, ou porque isso não aconteceu de verdade. Então eu acho que de todas as tentativas narrativas que o PT fez, ou tentou, e que o Lula mesmo tentou, para conseguir readquirir uma espécie de hegemonia que ele teve, eu nunca me esqueço, fazendo parênteses, eu nunca me esqueço, acho que foi entre o primeiro e o segundo mandato dele, em que tem um vídeo, acho que está no YouTube isso daí, que ele está saindo de algum restaurante, algum lugar assim, né, cercado de segurança, dos seus acólitos, e de repente passa o sujeito lá no fundo, assim, e ele diz, Lula, né, dá aquele grito assim, o Lula faz assim e tudo mais, e ele xinga o Lula, né? E aí o Lula fala, beleza, não precisa do seu voto, não precisa do seu voto. E ele de fato não precisava do voto. Ele se vangloriava, não vamos ter candidatos de direita, etc, etc, etc. Hoje não dá mais para falar dessa maneira. Hoje ele precisa conquistar muitos votos, né? Ele não ganhou a eleição de 2022, foi isso? Ele não venceu a eleição de 2022, né? O Jair Bolsonaro perdeu aquela eleição mais do que qualquer outra coisa. Não precisamos entrar nos méritos, nem não precisa me xingar nos comentários por estar dizendo algo bastante óbvio. Lula nunca teve mérito, né? Ele foi abraçado por um pessoal que tem nojo estético do Bolsonaro em função da pandemia, né? Então, quando ele fala que precisamos ter uma narrativa, e ele tem essa crença nele, né? Quando o povo souber o que a gente faz, porque não deixam saber. Lula, boa sorte, porque você tem toda a imprensa, grande imprensa do seu lado, né, entrincheirada em barrar todas as más notícias, literalmente falando, e existe uma realidade que o povo está sabendo dessas coisas. Né? A população tá informada em alguma medida. E nenhuma delas caiu mais o conto do Lula, né? De ser encantado por essas coisas. Né? E é por isso mesmo que o fato do Flávio Bolsonaro ser anunciado numa semana e já aparecer nas pesquisas mostrando que literalmente aquele piso bolsonarista de direita continua talvez tão forte quanto antes, um pouco mais fragmentado, é verdade, mas tão forte quanto antes, significa que nós estamos ainda vivendo o mesmo momento que existia lá de 2022, de 2018 e talvez lá de 2013. Eu lembro que eu escrevi uma coluna sobre para onde vai a direita, depois que aconteceu com o Bolsonaro, eu falei assim, a direita continua nas manifestações de 2013, ainda esperando ser organizada por algum tipo de elite política que seja capaz de atender os anseios reais dessa população. Não para entrar no jogo do sistema, para ficar nesse toma lá da cá, e vem para cá, e vem para cá, como acaba sendo meio que inevitável em alguma medida. Né? Então eu acho que o Lula não vai conseguir fazer isso tudo, fazer esse movimento narrativo, e me parece assim, como ele fez movimentos em que ele literalmente foi muito mais à esquerda do que ele jamais foi antes, o próprio Centrão, a própria Faria Lima, né? A Faria Lima, já caiu no meme, né? A própria Faria Lima, ela já não compra mais a narrativa de que a esquerda vai ser melhor do que qualquer candidato bolsonarista. Agora você tem, de fato, 4 anos em que, mesmo com a pandemia, em termos de comando da economia do país, não há muito o que você criticar do Jair Bolsonaro com relação a isso. E quem é Centrão, sabe perfeitamente bem que o Brasil está no limite do limite com relação a gasto público, déficit, uma série de coisas. O país está quebrado, está encomendado a nossa quebra ali mais à frente. Né? Então, se o Lula se eleger, é muito provável que ele vai ser o Dilma 2. Ele vai ter que desfazer um monte de coisa que ele mesmo fez. E talvez não faça. Talvez vá para uma quebra ainda pior. Então, seja quem ganhar a eleição, não vai pegar um país estruturado. Muito pelo contrário. Né? E boa sorte ao PT, ao Lula, para tentar colar as narrativas. Porque assim, metade do país simplesmente já não lhe dá ouvidos. Porque esse é um dos efeitos dessa polarização.
As pessoas já não escutam mais aquele que já é contra o que elas mesmas acreditam. E me parece que aquela porcentagem pequena que não ganha eleição, mas que decide eleição, né, eu acho que já precificou há muito tempo a saída do chamado centrão de acompanhar o Lula, seja quem for os candidatos da direita, seja um monte de candidato, seja um só candidato. Né? Então eu acho que o Lula, simplesmente, ele é bom, ele tem bom faro eleitoral. Ele sabe perfeitamente bem que ele recuperou, que ele é competitivo e talvez seja o favorito. Mas ele percebe perfeitamente bem que, bom, o Flávio Bolsonaro talvez até tenha o teto do bolsonarismo, mas ele, Lula, tem não só o teto do Lula, como também o desgaste de tudo o que aconteceu nesses 4 anos. Então, uma comunicação mais efetiva da direita batendo nisso tudo vai tornar muito, muito difícil que o Lula consiga descer, porque a rejeição dele é a maior de todos os candidatos. Então, ele sabe que ele vai precisar de muito mais do que narrativa para poder convencer quem já não vota dele, né? A achar que ele é a melhor das opções. Perfeito. Kilter, né, dentro dessa batalha de narrativas, e o Lula expressa essa preocupação, nós tivemos, eu acho, alguns temas que mostraram a força da oposição. A questão do Pix, quando o Nicolas faz aquele vídeo que atinge mais de 300 milhões de visualizações no Instagram. O Haddad até depois dá uma declaração desastrada, dizendo não tem 300 milhões de pessoas que falam português. Né? E agora na questão da operação no Rio de Janeiro, a segurança pública, o governo ficou na lona ali na Berlinda, porque não tem um projeto para a segurança pública que lide com a complexidade desse fenômeno do crime organizado no país, não tem propostas. Apresentou depois ali aquela PEC da segurança pública, lá em março, numa tentativa quando esse tema começa a aparecer mais. Agora o PL de facção, que eles disseram que estavam debruçados há 6 meses nesse PL, e o texto pífio. Como é que se avalia aí essa batalha de narrativas e temas que podem ali a oposição está vencendo ou não? Quais temas que você identificaria como temas fortes da oposição hoje? Fred, quando ele traz essa forte ideia da guerra narrativa, claramente ele não está querendo falar de entregas do governo, de fatos, da verdade, até porque não tem muita entrega, não tem que falar, olha, fiz isso, fiz assado. Você pergunta para o eleitor médio do Lula o que ele fez de bom, uma medida boa do governo, ele não sabe dizer, ele fala, o cara venceu do Bolsonaro, ele é a favor dos pobres, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, aquela ladainha de sempre, das últimas 4, 6 eleições dele, sempre com o mesmo discurso. Então, quando ele fala disso na narrativa, eu gostei da lembrança do Chico sobre o Sidônio, porque o Sidônio de fato estancou uma crise ali, né? Deixou a Janja quietinha, cancelou os podcasts do Lula, ou seja, só deixar eles quietos já ajudou a manter a reprovação um pouco mais baixa. Teve essas bombas que caíram a cada 6 meses caía, né? Então foi o escândalo do Pix, o roubo do INSS, a questão do Rio de Janeiro, o déficit público, né? Não tem mais dinheiro para nada. A partir de 2027 já saiu em diversos portais aí de que vai colapsar educação, saúde, segurança pública. Então, de fato, você vê aí que o governo Lula tem sérias brechas, né? Sérios problemas. Mas, se você pegar nos últimos 2, 3 meses, não tem nenhum grande escândalo que está desabonando, não tem nada arranhando o Lula no momento. Até porque essa relação com o Trump, essa crise do Trump ter se envolvido em assuntos internos aqui do Brasil, essa campanha da soberania, fez o Lula elevar os seus índices de aprovação. Você pega todas as pesquisas, tem uma clara onda assim, né? Você vê, o negócio do Pix ele cai, o negócio do Trump ele sobe, e o INSS ele cai de novo. Então, isso ficou evidente, as pesquisas mostram sobre a aprovação do Lula. Agora, eu ainda tenho sérias dúvidas de que ele vá ser candidato. Para mim não é uma unanimidade assim. Ele ainda tem um currículo a prezar, tem a sua saúde, tem diversas questões, a idade avançada, que podem impedir ele de estar nas urnas. Para mim, só o risco dele perder a última eleição que ele vai disputar já seria motivo suficiente para ele não querer estar nas urnas. Mas fato é, ele precisa emplacar uma sucessão. Então essa narrativa que ele diz, às vezes não é nem para ele. A gente precisa convencer o povo brasileiro que o nosso governo está entregando bem. E não importa tanto que a gente fez nos últimos 3 anos, importa o que a gente vai fazer de agora até a eleição. Essa reunião foi basicamente para isso. Pessoal, o que passou, tivemos nossas crises, nossas diferenças, beleza, COP30, viagem da Janja, INSS, Pix. O povo já esqueceu disso daí. Vou pegar daqui para frente. O que a gente vai fazer até a eleição? Vamos tirar a taxa das blusinhas? Eu vi umas notícias falando disso. Vamos tirar aqui para falar que foi eu que tirei, vamos reduzir aqui, cortar ali.
essa é o modus operandi do PT, né? Então, vai chegar agora na campanha eleitoral e falar que precisa recuperar o país de tudo que o Bolsonaro fez, vai tentar lembrar da pandemia e o ódio e toda essa questão. Então, dificilmente eu vejo que o Lula vai conseguir sair disso tudo com uma conquista a celebrar. Não tem nenhum... Assim, a questão do Trump foi muito boa para ele, a imagem, a foto dele junto com o Trump, cancelamos a Magnitsky, cancelamos tudo isso, mostrou uma força no setor internacional com esse fator Joesley Batista, mas internamente, para o povo brasileiro, ele continua com aquele eleitorado fiel dos 30% dele ali, que vai votar Lula, independente. Você vai lá no Ceará, pergunta pro cara, você vai votar no Lula ou no Flávio? No Flávio não conheço, vou votar no Lula. Então, não tem muito motivo. Então, é sempre aquele dois Brasis, né? O Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, essa divisão natural, e aí você tem o centro disputando, puxando para lá, puxando para cá. A diferença é que na última eleição, a gente tinha uma rejeição muito grande ao Bolsonaro, e o Chico falou muito bem, por conta da pandemia e todos esses fatores. Agora, eu vejo que a rejeição ao Lula vai ser, de fato, pelos fatores econômicos e pela segurança pública, porque ele está trazendo déficit, não está entregando resultado fiscal, os juros ele não conseguiu abaixar até hoje, fica batendo a independência do Banco Central, porque esses juros é criminoso, 15%, e não consegue abaixar de jeito nenhum. Então, eu acho que isso, de fato, vai ser um fator que vai pesar ali para o Centrão, para a Faria Lima, para esse cara mais moderado. E, de fato, se não conseguir emplacar nada na segurança pública e a gente tiver aí uma nova união dos governadores sobre esse tema, uma nova operação, algo que salte aos olhos do eleitorado, aí, de fato, ele não vai ter narrativa nenhuma para se segurar. Deltan, queria ouvir sua opinião também. A gente sabe que o governo tem investido muito na narrativa econômica. Brasil em pleno emprego, inflação controlada, mas parece que se vai analisar a situação fiscal do Brasil, a coisa não anda tão boa. Há informações circulando de que o Haddad pretende sair do governo, no máximo até março do ano que vem, e que, inclusive, ele nem pretenderia sair candidato. Ele simplesmente quer se afastar aí da vida política. Eu me recordo aqui que quando ele publica a dissertação de mestrado ou tese de doutorado, não me recordo precisamente agora, mas ele falava da maravilha que era a economia soviética e passaram alguns meses, cai o muro de Berlim e a coisa desmorona. Será que o Haddad está preocupado que a narrativa econômica não se sustenta em médio prazo diante da situação fiscal que a gente sabe que é preocupante e dos outros indicadores econômicos e sabe que a coisa vai ruir de vez e não há narrativa que sustente a realidade, né, que vai na contramão da realidade? Sim, Fred, eu acho que o Haddad ele quer se preservar. Todo mundo, olhando as contas públicas e a progressão das contas públicas, está prevendo que o Brasil vai quebrar em 2027, que você não vai ter dinheiro por o básico. Mas o Brasil não está cumprindo com os princípios de responsabilidade fiscal. Está aumentando a dívida, está aumentando o rombo, os juros seguem lá em cima, o que faz a dívida pública progredir. E, em vez de cortar gastos e privilégios, o que o governo tem feito é aumentar a tributação. Então veja, a rejeição do governo Lula lá no começo era de 28% e ela foi aumentando até 49%. O cenário para o Lula não está bom e isso decorre de 3 razões na minha percepção. O Lula ele diz que o povo não sabe a verdade, que a verdade é ele que sabe, que ele tem que encontrar a narrativa certa. Mas espera aí, a grande verdade é que Lula, hoje é o povo, a população tem muito mais acesso à informação para saber, por exemplo, 3 coisas que drenam a sua popularidade. Primeiro, para saber que sim, nos governos do PT, os escândalos de corrupção, eles se alastram. Para saber, por exemplo, que o Lulinha viajou com o Careca do INSS para Portugal de primeira classe e que um funcionário do Careca disse que esse Careca pagou mais de 100 milhões de reais para o Lulinha e mesada de 300 mil reais. A gente tem ainda a maior carga tributária dos últimos 20 anos, foi anunciado agora nessa última semana, com praticamente 30 impostos criados ou aumentados durante a gestão Lula. E aqui na economia, isso aperta o bolso dos brasileiros. Ao mesmo tempo, a gente tem um serviço público que é uma porcaria. O Brasil foi colocado agora, também nessa última semana, no ranking dos 10 mais violentos do mundo, segundo uma organização chamada IACRED, que cuida e analisa dados de conflitos armados, da localização de conflitos. E vamos lembrar que a segurança é a principal pauta, é a principal preocupação do brasileiro hoje. E para fechar, existe um movimento no Ocidente para a direita, na direção de valores cristãos especialmente.
O Jorge Geres, que é um analista, um estrategista que presta serviços, por exemplo, para o governador Ratinho Júnior, ele coloca que o movimento progressista latino-americano ele vai ter que dar um jeito de vincular valores conservadores cristãos, tradição, com a defesa dos direitos dos trabalhadores, fazendo uma síntese entre esses dois, como fez aí o movimento britânico Blue Labour na Inglaterra, porque senão ele não vai conseguir avançar, não vai recuperar uma narrativa mais palatável para a sociedade. Agora, avançar nessa direção conflita com toda a pauta e visão progressista da esquerda, que é antifamília, que é contra a sacralidade da vida, que é pró-legalização das drogas, que vê o criminoso como uma vítima da sociedade e não como alguém que tem que ser punido, e por aí vai. Então, resumindo, a gente tem a questão da segurança pública, que está totalmente a favor da direita, é uma narrativa que Lula não vai ter porque eles não têm os fatos. Tem o aumento da tributação na economia e a previsão de um caos econômico para 2027 com o colapso das contas públicas, uma tributação imensa e reiteradamente aumentada. A gente tem a corrupção dos governos do PT, o que é uma das principais preocupações dos brasileiros, segundo as pesquisas, e ainda uma tendência do Ocidente indo à direita. E qual que é a vantagem do Lula aí para o ano que vem? A vantagem para o Lula é clara, é o populismo, é gastar como se não houvesse amanhã, distribuindo benefícios para todos que ele puder, como se não houvesse custo para ninguém. Só que a conta não fecha, uma hora essa bomba vai explodir. E talvez justamente por isso, como você perguntou, Fred, Haddad esteja saindo de fininho, para que essa bomba não exploda no seu colo. Perfeito, Deltan. Antes de irmos para o próximo tema, só passar um breve vídeo do nosso patrocinador. Dicas para quem quer abrir mais sorrisos na vida. Entenda que pequenas mudanças fazem toda a diferença para uma vida mais saudável. Lembre-se que pedalando você gasta calorias em vez de gastar com transporte. Enquanto isso, a gente cuida de fazer vitaminas e suplementos eficientes de verdade. Procure pela tampinha verde-limão. Juntos a gente se cuida. Malta Nutrition. E hoje tivemos uma notícia não muito boa para o ministro Alexandre de Moraes. O jornalista Oswaldo Eustáquio teve o seu pedido de extradição negado pelo Poder Judiciário espanhol numa decisão que representa aí uma derrota para o ministro Alexandre de Moraes. E Oswaldo Eustáquio, que foi inclusive entrevistado pelo programa Sem Rodeios hoje à tarde, aqui na Gazeta do Povo, vamos assistir um trecho dessa entrevista. Diante dessa situação, meus amigos, a magnitude dessa decisão, a direita tem que falar mais sobre isso. Porque eu já estou livre aqui. Eu já estou livre aqui, Fred. Eu já estou livre aqui, Maria. Estou tranquilo. A Espanha já disse que eu sou um cidadão livre. Agora, e o povo da Argentina? O meu caso da jurisprudência para eles. Já começaram a sair de tornozeleira eletrônica anteontem e vão tirar a tornozeleira. Na Itália, adiaram hoje a oitiva do Tagliaferro e o Tagliaferro vai anexar a minha decisão em seu processo. A Zambelli também vai anexar a minha decisão ao seu processo. E a defesa do Bolsonaro devia anexar a minha vitória na sua defesa. Embora já também tenha trânsito em julgado, mas há um fato novo agora. Os tribunais do mundo estão percebendo que há uma perseguição política no Brasil. E isso é muito sério. Chico, podemos considerar essa decisão uma derrota verdadeira do ministro Alexandre de Moraes? Sim, sim. E talvez das mais significativas. Porque tem algo que o Tribunal da História é o mais importante, né? Então a gente estava falando agora há pouco, né? Quer dizer, para um julgamento do porte como foi feito, com as condenações que foram feitas, era algo que o próprio julgamento exporia, então, uma grande organização criminosa tentando dar um golpe de Estado de Direito em que você, por exemplo, 90% da população vai ficar a favor da justiça, da democracia, etc. e tal. E quando você vê que metade, no mínimo, da população não compra de maneira alguma essa narrativa construída juridicamente para dizer que houve o que não houve, né? Ou pelo menos, se houve, não é dessa forma que você vai convencer alguém, como eles fizeram, né? Significa que assim, isso só se sustenta no Brasil porque há o conluio, a cumplicidade da grande imprensa, que literalmente não quer divulgar, não quer noticiar os fatos mesmo, que estão nos próprios processos, né? O julgamento do Felipe Martins talvez seja o mais escancarado de todos para apresentar. O Deltan tem uma coluna na Gazeta que ele aponta todos, e está bem didático, recomendo a leitura.
Então significa dizer que assim, para que, né, até um princípio de justiça possa acontecer aqui, vai precisar de um bom tempo para que a própria história vá fazendo a justiça, e isso vai ter de vir de fora para dentro. Né? Então, por exemplo, o que será que virá da OEA? Né? Porque ainda vai vir alguma manifestação ali. Quando você tem países estrangeiros dizendo, fazendo, não vamos extraditar porque isso aí não é crime aqui nem na China, na China talvez seja, né? Mas enfim, quando você tem um país de fato, né, fazendo, não tem mais recurso, não vamos... E o Oswaldo Eustáquio é um dos que estão sendo perseguidos por crime de opinião ou coisas parecidas. Então isso talvez seja uma das vitórias mais significativas, não pelo Oswaldo Eustáquio, mas pelo fato de ser um país estrangeiro dizendo, assim, olha, isso não é crime. Né? E isso fragiliza demasiadamente toda a narrativa que foi construída aqui. Né? E eu acho, e espero mesmo, né, tem um noticiário que o ministro Alexandre de Moraes pediu para o governo brasileiro fazer o pedido de extradição do Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, eu acho que é o que ele tem que fazer com todos, manda toda a documentação. Porque é básica, basta ler aquilo para se ver o tamanho do absurdo que é aquilo. Então eu acho que é muito provável que os Estados Unidos, acho muito difícil que acabem extraditando. Acho que a Carla Zambelli é um caso diferente, ele é um caso à parte, porque ela tem uma situação de condenação que não é exatamente pelas mesmas coisas. Então pode ser que isso não aconteça. O Tagliaferro, eu acho que vai acabar não sendo também extraditado por conta dessas razões. Mas eu considero como sendo assim a grande vitória porque ela não é provisória, ela não é mais momentânea. Né? Ela é um Estado estrangeiro, né, dizendo que assim, isso não é crime. E se não é crime na Espanha, não é crime na Itália, não é crime nos Estados Unidos, não é crime em nenhuma democracia do mundo. Né? Então fica difícil você sustentar isso no Tribunal da História, dos livros de história, quando você tem todo um esquema desse, mas quem conseguiu fugir da justiça brasileira conseguiu ser absolvido. Porque é assim que os leigos vão ver. Não, a Espanha absolveu o Oswaldo Eustáquio. Então por que aqui é condenado a 30 anos? Por que os perfis estão todos censurados? Né? Então eu vejo com muito bons olhos isso no longo prazo, né? Para aquilo que acho que vai ter que ser e que vai chegar no Brasil com uma revisão criminal, me parece que vai ser o caminho mais adiante se as coisas caminharem nesse sentido. Né? Então acho que é a melhor notícia que se poderia ter, depois de tantas ruins, né? É a melhor notícia que se poderia ter, independentemente de quem seja a pessoa agraciada, mas muito mais pela manifestação de um Estado como a Espanha. Perfeito. Deltan, fazendo um gancho aqui com a situação dos exilados nos Estados Unidos, né, nós tivemos durante o governo Biden a apreciação do caso Alan dos Santos. O governo Biden apreciou e disse, não, trata-se de um caso de perseguição política, não vamos extraditá-lo. Com a queda da Lei Magnitsky, há uma preocupação de que eventualmente o próprio governo Trump extradite ali o Alexandre Ramagem, o próprio Paulo Figueiredo e outros brasileiros que se encontram ali exilados. Diante até da sua experiência com direito americano, qual a análise que você faz aí, um prognóstico desses casos de extradição nos Estados Unidos? Não vão acontecer. Não vão acontecer, Fred, por várias razões. Sabe que quando a gente fazia pedidos de cooperação com os Estados Unidos, a partir das nossas investigações, investigação de lavagem de dinheiro, investigações criminais, a gente tinha uma dificuldade para ver esses pedidos cumpridos nos Estados Unidos, salvo se envolvesse em sistema financeiro, lavagem de dinheiro, algo muito grave. Senão os americanos simplesmente eles ignoravam, eles não respondiam. E no caso específico da extradição dessas pessoas, existe um tratado de extradição entre Brasil e Estados Unidos que prevê uma lista taxativa, ou seja, uma lista muito específica e que não pode ser ampliada de crimes em relação aos quais cabe extradição para o Brasil, ou do Brasil para os Estados Unidos. Existe esse tratado. E dentre esses crimes não tem nada ali que abrange a violação de liberdade de expressão, nada que seja praticado por meio da liberdade de expressão, até porque nos Estados Unidos a liberdade de expressão é um direito sagrado. Ela é compreendida num espectro muito mais amplo do que no Brasil. Agora, ainda que houvesse alguma perspectiva, atentado contra o Estado Democrático de Direito, ou golpe de Estado, isso tudo não está nessa lista de crimes. Então, tanto o Eduardo Bolsonaro, mesmo ele sendo acusado aí por crimes mais graves, como todos esses personagens, como Figueiredo, o Alan dos Santos, o juíza Ludmilla, Paulo Figueiredo, né, eu mencionei, o Rodrigo Constantino, todos esses devem ser sim preservados. A tendência é que eles não sejam extraditados e igualmente não sejam processados nos Estados Unidos, porque lá não existe uma correspondência da lei brasileira com a lei americana, então eles não vão ser processados lá e não existe uma permissão para extradição desse tratado, então eles também não devem ser extraditados. Agora, eu fiquei muito surpreso com a justiça argentina determinando a extradição.
Eu não consigo entender, eu queria até ver os processos para tentar entender o que aconteceu lá. Porque as violações que aconteceram no Brasil são crassas, são evidentes. Eu estou na expectativa de ver o que vai acontecer, especialmente em relação a esses réus todos da Argentina, que hoje é a nossa maior preocupação, porque são pessoas simples que foram condenadas em massa ali no 8 de janeiro. Fred. Perfeito, Deltan. Kilter, e você acha que decisões como essa, do caso Oswaldo Eustáquio, desmoralizam o Poder Judiciário brasileiro diante do mundo? Com certeza. Na verdade, é o resto do mundo que fica desmoralizado diante da justiça brasileira, né? Porque, segundo Alexandre de Moraes, a gente tem a justiça mais forte do mundo. É bom lembrar que o inquérito das fake news, o argumento é que o regimento do STF permite que eles façam crimes cometidos na sede do tribunal. Isso. Esse é o argumento. Na internet. Então significa que a sede é interplanetária, né? Mesmo que se o Elon Musk vai para Marte, ele continua sob a jurisdição do STF. Vale mais que a Constituição e o território brasileiro, né? Então, de fato, quem sai desmoralizado é a Justiça da Espanha, não tenho a menor dúvida disso, porque o ministro supremo, a última palavra do ministro Alexandre de Moraes, qualquer um que vai contra, está errado. Mas brincadeiras à parte, é claro, né, Fred? É mais uma evidência de que o que está acontecendo aqui no Brasil, no STF, com os apoiadores do presidente Bolsonaro e a perseguição ao Oswaldo Eustáquio não foge disso. Uma pessoa que estava lá e foi classificada, foi punida, condenada e chegou até a ser preso porque participava dos movimentos golpistas, né? Aquela história de sempre, atentando contra o Estado Democrático de Direito. E aí quando você vai ver a justiça lá fora na Europa, que tem uma justiça muito mais antiga do que a nossa, uma democracia muito mais testada e muito mais validada do que a nossa, não vê da mesma forma, né? Para eles extraditarem uma pessoa, como o Deltan falou muito bem e sabe muito mais que a gente aqui, você precisa ter um crime correspondido nos dois países. E para eles não houve crime algum que corresponda lá na Espanha. Então não vai extraditar. É mais uma decisão que comprova internacionalmente o que está acontecendo aqui no Brasil. É uma perseguição. Ontem a gente estava conversando e o Paulo Martins, vice-prefeito aqui de Curitiba, definiu muito bem a situação do Brasil, falou, olha, a gente está no regime soviético com uma temperatura mais alta, essa que é a única diferença. E eu concordo plenamente, assim, o que está acontecendo aqui no Brasil é, de fato, um regime soviético que persegue seus opositores, a diferença é que a gente está pleno verão num país tropical. É o que muda. Então, espero, sinceramente, que outras pessoas exiladas, como esses que estão nos Estados Unidos, Ramagem, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, na Argentina e em tantos outros países, na Itália, como está o Tagliaferro lá, que sejam devidamente inocentados pela justiça desse país e que se faça de cumprir de fato o devido processo legal, a presunção de inocência e a letra da lei e não a vontade dos ministros. Perfeito, Kilter. Inclusive, o Deltan quer fazer um comentário, por favor? Eu queria só fazer um apanhado geral em relação à situação no exterior. Onde que a justiça já prevaleceu até agora? Prevaleceu nos Estados Unidos. Aliás, além de tudo que eu falei, teve uma reunião interessante, cujos bastidores foram relatados aí entre os agentes do FBI americano e agentes da Polícia Federal brasileira, os delegados da Polícia Federal, em que o pessoal da Polícia Federal estava indagando os americanos. Olha, tem essa situação lá desses personagens que estão lá exilados ou estão lá foragidos nos Estados Unidos e a gente quer trazer para o Brasil. Aí os americanos perguntaram, tá bom, e o que tem contra eles? O que eles fizeram? Aí os brasileiros contaram. E aí os americanos olharam e falaram, mas isso aí não está abrangido pela liberdade de expressão? Então a gente tem vitórias aí nos Estados Unidos, tem vitória na Espanha, como a gente comentou, do Oswaldo Eustáquio, e tem uma vitória importante também na Interpol, que já recusou a inserção de nomes aí na difusão vermelha da Interpol por entender que existe uma perseguição política. Expressão que foi usada textualmente aí na Espanha, indícios aí de perseguição política. E existem outros lugares, outros países em que a batalha está acontecendo. Tem a Itália. A Itália, você tem o caso do Tagliaferro, em que o Brasil deve ganhar. O Brasil, eu digo, a justiça real, não a justiça judiciária, tá? A justiça real deve ganhar no caso do Tagliaferro, ele não deve ser extraditado. E tem o caso da Carla, que é um pouco diferente, porque envolve outros crimes. O caso da Carla é uma incógnita. Além da Itália, em que, pelo menos, o caso do Tagliaferro, a verdadeira justiça vai ganhar, tem todos os casos da Argentina, em que a extradição estaria avançando dentro do judiciário, mas pode ser barrada pelo Milei, e ainda tem o caso do Paraguai, em que teve uma presa até agora, do 8 de janeiro, e a gente não sabe como é que vai se desenrolar ainda. Se tem outro país aí envolvido, me contem, porque eu não lembro. Tem, doutor, eu me lembrei aqui de 2 casos em que eles concederam asilo político.
o Didi Redpill, conhecido, um jornalista, na Polônia. Ele conseguiu o asilo político em função da perseguição aqui. E também, não me recordo o país, mas aí de uma feminista que estava sendo perseguida no caso da Erika Hilton, Isabela Seppa. Também se vê mais 2 países aí que também reconheceram que há um estado policialesco no Brasil e que, né, merecem ali o asilo político, essa proteção. Legal, acho que o caso da Isabela até era Portugal, né? Mas era um caso um pouquinho aí diferente desses casos do 8 de janeiro, né? Era uma questão aí foge do liberdade de expressão. Assim. Perfeito. Legal, aproveitando, Deltan, para agradecer a sua participação, prazer revê-lo e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a vocês e a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Não percam a promoção da Gazeta, R$1 por 6 meses, imperdível. Uma loucura que deu na Gazeta, aproveite. Chico, prazer revê-lo. Obrigado pela participação. Igualmente, caso não participe antes do Natal, deixa um Feliz Natal a todos os telespectadores. Ótimo. Kilter também, obrigado. Obrigado eu, Fred, Deltan, Chico, boa noite a todo mundo que nos assistiu. Valeu. E antes de encerrar o programa, só quero aproveitar aqui a sua audiência para te convidar a se tornar assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta que faz um jornalismo baseado em convicções e que está com uma promoção especial de final de ano, como bem lembrado pelo Deltan. R$1, isso mesmo. Assinando a Gazeta do Povo agora, pelos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1, você paga somente R$1 por mês nos primeiros 6 meses. É um valor irrisório para você conhecer o nosso trabalho e não largar mais. Por apenas R$1 nos 6 primeiros meses, você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, a um timaço de colunistas, dentre os quais Deltan Dallagnol e Francisco Escorcim, a e-books e cursos. Por falar nisso, também fique ligado, porque a Gazeta do Povo acabou de lançar um material fantástico sobre cristofobia, mas esse material é exclusivo para os assinantes. Então não perca mais tempo, assine a Gazeta do Povo e ajude a manter no ar produções como este nosso Última Análise. E aproveitando também, desejar uma boa noite a todos e amanhã, 19 horas, mais uma edição do Última Análise. Obrigado, um abraço a todos.